Obrigado, Paulo, porque veio de novo, tudo bem? Oi, Mauro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Um bom dia a todas e todos aqui da comunidade. Você estava falando da economia, né? Mas eu estava ouvindo o Julinho, virei agora um admirador. Eu não conhecia muito ele assim, né? E é impressionante, né? Como ele alivia, além de ser um cara simpático, bonitão, como você diz, né? Mas tratar dos temas da cultura, acho que alivia um pouco as dificuldades que a gente vai falar agora da economia, né? Dar uma relaxada prévia, vamos dizer assim. É isso aí. Não, foi bom, ótimo. A conversa com ele sempre muito boa, contigo também, Paulo. Você, como toda semana, publicou, saiu ontem, em geral é quarta, né? Você antecipou em um dia. Saiu Não, ontem. Em geral é terça. É terça mesmo? Ah, não sei porque eu achava que era... É o compromisso de temporal. mim. Nomes e tempos, para mim, é muito difícil. Então, ontem saiu mais um artigo teu, em que você tematiza, achei muito legal, sobre a questão fiscal à luz do desastre do Rio Grande do Sul. Né? Então, está aqui. Esse é o título do artigo, Austeridade Fiscal e Reconstrução Nacional. Artigo de ontem do Paulo Clias, publicado originalmente na... Qual o site, Paulo, mesmo? Todo mundo publica, saiu no Terapia Política, depois saiu no Outras Palavras, saiu no GGN do Nassif, aí com vocês, no 247, enfim. Eu brinco que o primeiro que publicar, eu mando para todo mundo, né? O primeiro que publicar eu compartilho. Perfeito. Legal. Não, sucesso, como eu disse, sucesso de público e crítico, Paulo. Fala desse artigo, Paulo. A questão... Ontem, curioso, inclusive eu te chamei por conta de ter visto o teu artigo ontem, mas à luz de uma afirmação muito impactante do José Genuíno ontem, que ele disse o seguinte ontem, me impactou demais. O ajuste fiscal afogou-se nas águas do Guaíba. Né? E aí, eu estava aqui ouvindo o Genuíno, foi excelente a entrevista, e eu gostei muito dessa imagem que ele fez, né? Quer dizer, afogou nas águas. E eu acho, Mauro, que a questão é essa, quer dizer, é uma pena que a gente tenha que pegar mais uma vez carona, né, numa tragédia, e eu aponto no artigo, inclusive, toda a responsabilidade política, né, da direita na escala nacional pelo pacote da destruição, o Eduardo Leite no plano estadual e principalmente o Sebastião Melo, né, como prefeito de Porto Alegre, para levantar essa questão. Mas eu já tinha levantado isso, quer dizer, veja, na Covid, né, a crise 2021, né? Quer dizer, com toda a dramaticidade, a mortandade, o genocídio promovido pelo Bolsonaro, essa coisa toda, mas no Brasil e do mundo, quer dizer, ela recolocou a questão da austeridade fiscal. Isso já havia acontecido uma década e pouco antes da crise de 2008, 2009. Né? Quer dizer, quando os Estados Unidos, né, tiveram que enfrentar, né, a quebradeira dos bancos, o problema das bolsas de valores, depois essa crise atravessou o Atlântico, foi para a Europa, mas, enfim, de alguma maneira se colocou o questionamento daquela visão burra, cega, obstinada de austeridade fiscal a todo custo, fora o Estado é ineficiente, etc. E, pouco a pouco, esse paradigma, né, que a gente chama do chamado consenso de Washington, do neoliberalismo, começou a ser flexibilizado, inclusive a partir dos países centrais do capitalismo contemporâneo. Né? O Brasil resistiu muito, né, quer dizer, a incorporar essas novidades, e tem resistido, porque o financismo brasileiro, quer dizer, ele é muito acomodado nessa coisa do país ser o paraíso, né, das taxas de juros, ser o paraíso da dimensão financista, vamos dizer assim, das atividades capitalistas. É muito mais rentável deixar o dinheiro parado, rendendo os juros, né, absurdos que há décadas, vamos lembrar, não é de agora, acontece, do que fazer um empreendimento. Né? Quer dizer, criar uma empresa, ampliar um parque industrial, abrir um novo setor, essa coisa toda. Bom, mas enfim, então trazendo para o artigo, quer dizer, quando vem essa crise, né, e vem principalmente as medidas anunciadas e principalmente as medidas que são necessárias para reconstruir,
o Estado do Rio Grande do Sul no sentido mais amplo da palavra, né? Os valores são bilionários, né? As estimativas são realmente aterroradoras. O fato concreto é o quê? Aquele dinheiro que não existia no discurso dos fiscalistas, inclusive, vamos dizer claramente, do nosso ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, o dinheiro apareceu. Assim como o dinheiro que o Paulo Guedes dizia que não existia na época da Covid, tudo bem que foi por pressão do Congresso, da oposição, a gente conseguiu aprovar auxílio emergencial, outras coisas, contra a vontade negacionista do Bolsonaro, mas também o dinheiro apareceu. Ou seja, esse discurso de não temos recursos, né? Veja o que o Fernando Haddad está fazendo, por exemplo, com o movimento dos professores, dos pesquisadores, das universidades e dos servidores em geral. Não tem discussão, o orçamento está fechado. Por quê? Por causa das regras que ele mesmo impôs ao governo do novo arcabouço fiscal e dessa obsessão dele com zerar o déficit primário, né? Meta zero. Então, não tem discussão, não tem orçamento. Na hora que vem uma crise das dimensões dessa do Rio Grande do Sul, o dinheiro aparece. Por quê? Porque o dinheiro existe. Essa que é a grande verdade. Então, assim como se precisa de um plano de reconstrução do Rio Grande do Sul, isso é verdade, né? Vai ter que reconstruir cidades, vai ter que reconstruir bairros, vai ter que reconstruir a rede de saneamento, a rede de eletricidade, as ruas, as residências, enfim. É um novo estado por ser reconstruído. O que eu chamo a atenção é que também o Brasil, né, que a gente quiser pegar metaforicamente, simbolicamente, ele passou por um processo de destruição ao longo dos últimos 6 anos. O período Temer e Bolsonaro foi marcado por uma tentativa sistemática, né, e infelizmente muito eficiente em alguns sentidos, de desmonte das políticas públicas. Era aquele programa lá da Ponte para o Futuro, né, que você muito bem está lembrando, que a Simone Tebet está tentando recuperar hoje em dia, mas isso é outro assunto, para um outro momento. Mas, enfim, o Temer e o Bolsonaro foram momentos do quê? De privatização e de desmonte de políticas públicas e, se possível, de destruição de instituições públicas. Então, desde a posse do presidente Lula, a gente está alertando, quer dizer, o Brasil precisa também, ele, país, um plano de reconstrução nacional. Entende? Aí não é só o Paulo Klies que está falando, muita gente está alertando, já alertávamos lá atrás. Veja, essa semana outras pessoas, tá certo? O nosso amigo Gilberto Maringoni dizendo, olha, precisa de um New Deal, né? Fazendo referência, né, ao plano do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, da década de 30, 40. O Luiz Nassif, economista também competente, do campo progressista. O Lula precisa fazer o seu New Deal, ele diz, né, num dos últimos artigos, né, que escreveu essa semana. Enfim, outras pessoas estão alertando. E eu peguei o mote nessa coisa, ó, vamos reconstruir o Rio Grande do Sul? Vamos. Mas a gente tem que ter um plano de reconstrução nacional do Brasil. E para isso é necessário, Mauro, né, e todas que nos assistem, abandonar de vez essa obstinação que o Haddad tem com a austeridade fiscal. Isso é coisa do passado. E o Lula precisa assumir isso de uma vez, porque se depender do Haddad, infelizmente, a gente sabe que a prioridade dele é atender, né, os interesses da Faria Lima, ficar muito bem na foto como o bom moço do sistema financeiro, enquanto isso o país perdendo tempo, literalmente. A gente completou no dia 30 de abril, Mauro, há 2 semanas, 1/3 do mandato do presidente Lula. Ele dizia, olha, quero fazer 40 anos em 4. Ele já sabe que uma boa parte disso já se foi. E não conseguiu fazer no sentido que ele estava querendo dar. É óbvio que muitas coisas foram feitas, a recuperação do Bolsa Família, a recuperação do salário mínimo, aquela coisa toda. Mas as pesquisas de opinião estão demonstrando que o sinal laranja já deveria estar aceso no Palácio do Planalto. Se não no palácio inteiro, porque tem gente que acha que não precisa mudar nada, o Lula tem que ser alertado, e ele sabe disso. Já tomou uma medida boa nessa noite passada, né, com relação à questão da Petrobras, a gente pode depois conversar sobre isso, mas é importante dizer, olha, precisamos reconstruir o Brasil. Isso significa, entre outras coisas,
projetos que incluem aumento significativo de despesas públicas nas políticas sociais, porque estão sob ameaça. Veja, o Haddad compartilhando e autorizando seus secretários dizer que esse negócio de piso para saúde e educação só atrapalha. A Simone Tebet falando que esse negócio de salário mínimo, né, como referência para os pisos da Previdência, também prejudica a austeridade fiscal. Isso é uma loucura. E, além das despesas sociais, as despesas de investimento. A gente precisa retomar um programa de desenvolvimento nacional, um programa de reconstrução nacional. E a recuperação do protagonismo do Estado é fundamental, porque deixar nas mãos da iniciativa privada, deixar nas leis de oferta e demanda, está claro que não dá certo. Veja, o Eduardo Leite e o Sebastião Melo, já encerro para te devolver a palavra, a duplinha direitista neoliberal lá no Rio Grande do Sul. Por eles, não precisava fazer nada. Espera. É o que eles queriam. Tira o muro da Mauá, fecha o órgão público responsável pela prevenção de enchentes, privatiza a água, privatiza a luz. Agora, na hora que a crise aperta, vem, Estado, vem me ajudar porque eu estou sem saber o que fazer. É isso que eu queria te perguntar. É porque eu fico preocupado, porque nesta noite a Câmara dos Deputados e Deputadas aprovou esse projeto do governo para suspender por 3 anos a dívida do Rio Grande do Sul. Tá? Isso aconteceu, então, na noite passada. E teve uma pressão forte da bancada gaúcha, que é uma bancada de direita e extrema-direita, para que isso fosse aprovado. Antes disso, à tarde, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que é uma Assembleia Legislativa hegemonizada pela aliança entre a direita e a extrema-direita, aprovou um decreto legislativo liberando o governo estadual de cumprir qualquer meta fiscal e de outras limitações orçamentárias por pelo menos 2 anos por causa das enchentes. Eu acho que é isso que tem que fazer. Minha preocupação é por que é que a direita e a extrema-direita que estão tomando essas iniciativas, no caso lá do Rio Grande do Sul, e mesmo aqui em Brasília, e não a esquerda, e não o governo federal. E aí, inclusive, te acrescento uma pergunta, essas medidas que o governo Lula está apresentando até agora, né? Lula está indo lá para anunciar um Bolsa Família de até R$ 1.200 pelos próximos meses, vai anunciar um voucher de 5.000, 5.100, está na dúvida ainda do valor, para aproximadamente 100 mil pessoas lá no Rio Grande do Sul atingidas. Esse pacote que o governo Lula trouxe, ele já significa uma estaca no coração do déficit zero e do ajuste fiscal, ou ainda não? Ele ainda está acontecendo nos limites do ajuste fiscal? Olha, Mário, eu acho que você levantou uma questão muito importante. Vamos separar em duas, tá? Tá. Primeiro, essa questão da votação da Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Sul, né? E a nova postura, né, da direita e da extrema-direita, que se acham muito liberais na hora de bater no governo, na hora de desacreditar as instituições públicas. Veja essas fake news todas, né, que os caras estão promovendo, é um crime, né, contra a sociedade. Mas na hora que a coisa aperta, aí não, esqueçam, né, os meus princípios doutrinaristas e venha a ajuda do Estado. Por quê? Porque as livres forças de oferta e demanda não resolvem uma crise dessa natureza, além de não resolver outras, tudo bem, e viva a moratória, não é isso? Porque o PT é contra as leis do mercado, quer acabar com os contratos. Nada, na hora que precisa, meu amigo, vale o oportunismo. E vamos fazer. Eles foram muito mais ousados, provavelmente porque eles estão com a faca no pescoço, com a corda no pescoço lá. Não foi suspensão, não. Eles decretaram moratória e suspensão da dívida do Rio Grande do Sul. E você deve se lembrar, quando teve o anúncio da ajuda do governo federal para o Eduardo Leite, ele ficou meio desconcertado, porque ele dizia, não era bem isso que eu queria a anulação da dívida.
diga-se moratória, o que eles sempre bateram no Lula, no PT ou na esquerda, eles estavam querendo para uso próprio. Bom, enfim, isso a gente deixa na contabilidade do oportunismo, né? É compreensível e não é ruim, né? Quer dizer, não vamos criticar só porque foram eles. Eu acho que o problema, Mauro, está naquilo que você aponta do governo federal. Quer dizer, as medidas foram positivas, é importante que o governo federal reconheça, né, a gravidade da crise e a necessidade de apoiar, basicamente em duas linhas, né, Mauro? Quer dizer, essa primeira que você apontou, que é a ajuda humanitária, né? Quer dizer, então você tem que ajudar as famílias, você tem que ajudar as pessoas, você tem que dar dinheiro, né, para que elas possam sobreviver por um período, mais ou menos o que acontecia na época da Covid, fazendo um mal paralelo, né? As pessoas estavam em casa pelo isolamento, etc., ou estavam, os que não tinham emprego, diminuíram a renda, tinham auxílio emergencial, né? Mas, além dessa ajuda humanitária e pessoal, vamos dizer assim, de dinheiro, você tem que ter pacotes efetivos, que aí ainda não está muito claro, de reconstrução. Significa dinheiro, valores orçamentários para projetos de curto, médio e longo prazo para sair da emergência da crise. Né? Quer dizer, então, por exemplo, estamos falando, olha, precisa reconstruir novas cidades ou novos bairros de Porto Alegre, por exemplo, para as pessoas mudarem, ainda que provisoriamente. Né, sair dos abrigos, não vão poder voltar para suas casas que foram destruídas, etc. Precisa iniciar um processo efetivo de construção das grandes obras para impedir a retomada dessas crises. Você precisa reconstruir as empresas, os comércios, o que não se falou ainda, né, aos poucos vai vindo, do campo, né, quer dizer, lavouras destruídas, etc. E para isso, o governo já... As plantações de arroz do MST, pelo que a gente vê lá, tudo inundado. Não, é uma tristeza, entendeu? Mas, enfim, imagino que devam ter seguros, coisas que possam evitar, né, o prejuízo agrícola já está dado, não, mas pelo menos o prejuízo financeiro. Mas voltando a essa questão da ajuda do governo federal, quer dizer, o que faltou, do meu ponto de vista, é o seguinte, quer dizer, o governo federal está numa posição positiva, quer dizer, de oferecer ajuda, não por nenhuma bondade, quer dizer, o princípio federativo, etc. Mas é fundamental, e não está aparecendo até o momento, a exigência de contrapartida. Você não pode pegar o dinheiro e dar na mão do Eduardo Leite ou dar na mão do Sebastião Melo para eles fazerem o que quiserem, porque eles se demonstraram completamente incompetentes na gestão pública. Quer dizer, conservadores, políticas equivocadas e incompetentes nas políticas que desenvolvem. Então, o governo dá dinheiro? Dá. Mas, olha, a exigência é o quê? Você tem que ter, por exemplo, preocupação com a questão ambiental nos projetos que forem feitos. Você tem que ter preocupação com a geração de emprego nas cidades que forem reconstruídas. Você tem que ter a preocupação com conteúdo nacional, por exemplo, ou conteúdo local nas compras públicas que forem realizadas. São questões básicas, tá certo? Para melhor aproveitar o recurso público que está sendo utilizado. Isso é fundamental e não apareceu. E para finalizar, antes de devolver, como você perguntou, foi, né, uma estaca, né, no coração da política fiscal. Eu tenho a impressão que se o Lula continuar avançando, pouco a pouco vai ser. Porque, óbvio, você tem o orçamento de 2024, que já foram 4 meses e meio, faltam 7 meses e meio. Muito provavelmente, quer dizer, aquele compromisso que o Haddad tem com a meta zero não vai poder ser cumprido. E aí, pelo menos, do ponto de vista do discurso, quer dizer, o Lula vai ter a desculpa, entre aspas, para dizer, olha, não vai dar, por quê? Não, porque teve a crise do Rio Grande do Sul, etc. Tomara que seja o caminho a ser adotado. Porque, de uma forma ou de outra, quer dizer, a austeridade tem que ser abandonada. E o governo tem que tomar a iniciativa de dizer, olha, aparecer um déficit em 2024 não é o fim do mundo. O que é importante é que as medidas para o Rio Grande do Sul sejam levadas à frente e que, aí puxando a sardinha para o meu projeto, que um plano de reconstrução nacional aí do Brasil seja levado à frente. Tem que perder o medo, tá certo, de ficar
ferindo as suscetibilidades da Faria Lima. Acabou isso, Mauro. O Brasil tem que dizer para esse povo do financismo que acabou a austeridade fiscal burra e cega. A responsabilidade social tem que assumir a prioridade nas políticas públicas, tá certo? E aí, ontem comentava isso com o Genuíno, né? As crises são também grandes oportunidades de virada. Né? Olha a crise de 29 nos Estados Unidos e aí o que fez o Roosevelt, né? Você mencionou mais cedo o New Deal. Né? Então, olha a crise da fome na China e o que o governo chinês fez ao longo das décadas. Então, olha o final da Segunda Guerra Mundial e o Plano Marshall de reconstrução da Europa. As crises são oportunidades de grandes viradas e de construção ou reconstrução nacional. Você comentou, né? Por mais que haja o discurso ideológico neoliberal, quando veio a crise de 2008, o capitalismo engavetou o discurso neoliberal e injetou dinheiro que não acabava nos bancos e na economia para impedir a debacle do capitalismo. Da mesma maneira, e aí é difícil, sabe, Paulo, porque a questão, o antagonismo ideológico com Bolsonaro, o bolsonarismo e os fascistas é tamanho que também dificulta do nosso lado uma análise um pouco mais ponderada, um pouco mais analítica, efetivamente, né? Tem o sangue, tem a raiva que dificulta essa análise, mas se a gente for olhar o Bolsonaro, o projeto original do governo Bolsonaro, com o qual ele foi eleito e tomou posse em 1º de janeiro de 2019, não aconteceu, porque, claro, privatizou a Eletrobras, desmontou programas sociais, mas o que aconteceu com o discurso de superávit fiscal do Guedes? Acabou. Né? A pandemia fez com que o governo Bolsonaro fosse muito menos neoliberal do que era o projeto deles, inclusive, né? Vamos lembrar, o ano passado o déficit foi aí algo como 230 bilhões de déficit, ano passado. O déficit em 2020, no governo Bolsonaro, foi 940 bilhões durante a pandemia, e em 2022 foi um déficit também extraordinário, ali na casa dos 70, 80 bilhões, que foi Bolsonaro injetando dinheiro na economia, né, com auxílio emergencial, com um monte de coisa, para tentar a reeleição. Então, o governo Bolsonaro, como projeto, era muito mais neoliberal do que o governo Bolsonaro na sua realização, atravessado pela pandemia, não é? Exatamente, quer dizer, tem um político que dizia nada como um choque de realidade para a gente, né, mexer um pouquinho nas nossas teorias, né? E é verdade, quer dizer, eu lembro que ontem na conversa com o Genuíno você trouxe aquela simbologia de novo que eu costumo utilizar. A gente sabe que tem polêmica, né, de que o ideograma chinês, né, para crise e oportunidade é o mesmo, né? Aí vale aquela outra máxima italiana, né? Se non è vero, è betrovato, né? Se não é verdade isso, eu ainda não consegui confirmar, faz muitos anos, né? Mas faz todo sentido, né? Quer dizer, a crise é o momento também de você lançar o novo, se aventurar no novo. Isso não acontece sozinho, per se, né? Quer dizer, precisa ter uma iniciativa política, né? E o que aconteceu nas últimas crises foi exatamente essa opção, né? Quer dizer, o momento da mudança. E essa crise, justamente, eu acho que ela pode ser, né, vamos dizer, a semente de uma mudança, né, da postura mais extremista, tá certo? Com os dogmas da austeridade fiscal. Porque a gente está querendo se agarrar, quer dizer, a gente, eu digo, né, a nossa elite financista, tá certo? De um país como o terceiro mundo, como o Brasil, se agarrar em princípios e dogmas que as matrizes desses caras, que eles tanto admiram, já abandonaram há muito tempo, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália, no Canadá, né? Mas aqui, em função das características específicas do financismo brasileiro, né, é muito cômodo para eles continuarem reproduzindo a conversa do passado, tá certo? Quer dizer, e perdendo a oportunidade histórica, quer dizer, do Brasil dar um salto para frente.
porque, vejamos, a gente não é, felizmente, né, quer dizer, a realidade dos países, por exemplo, irmãos aqui da América Latina. Veja o drama da Argentina, independente de Milei, Fernandes, não é essa questão. A Argentina não conseguiu superar, tá certo? Uma coisa que nós fizemos a partir do Plano Real, isso é importante ser dito, a questão da hiperinflação e principalmente a dependência com relação ao capital externo. Então, qualquer plano de ajuste interno da Argentina depende dos bilhões de dólares que eles têm como dívida pública, porque é uma dívida pública em moeda estrangeira. A nossa dívida pública não, ela é mais de 95% denominada em reais. É a nossa moeda, nós somos soberanos para isso. Então, a gente tem mais flexibilidade para lançar justamente planos, né, de recuperação nacional, etc., envolvidos basicamente o quê? Em endividamento público, em políticas públicas, tá certo? Quer dizer, nas empresas estatais, nos bancos públicos federais, mas tudo isso está parado, está completamente imobilizado, você não viu nenhum anúncio do governo Lula desde janeiro do ano passado que fosse efetivamente alguma coisa robusta do ponto de vista da retomada do desenvolvimento econômico, porque o novo arcabouço fiscal proíbe, e o compromisso com a meta zero também proíbe. Então fica discutindo na perfumaria, corta aqui, não dá para professor, etc., enquanto o orçamento financeiro, porque todo ele é o não primário, segue livre, leve e solto, 750 bilhões gastos ao longo dos 12 meses. Você percebe? E a dívida pública, estando em níveis razoavelmente simples, ela pode aumentar. A gente está entre 60% e 65%, 66%. Estados Unidos já passou de 100%, o Japão já passou de 200%, a média dos países europeus é acima de 120% do PIB deles, e nenhum deles quebrou, nem está ameaçado de catástrofe. Então, o que o Lula precisa é criar o ambiente. É óbvio que isso não se faz da noite para o dia, mas ele tem que iniciar a construção do caminho para viabilizar esse projeto, porque para esse mandato já está difícil. Mais 2 anos e meio não dá conta de tudo isso, pode lançar as bases, mas já pensando eventualmente numa reeleição para que 2026, 2030 seja o período de uma, entre aspas, redenção efetivamente, entende? Gente, pra vocês terem uma ideia, o Paulo acabou de falar, né? 750 bilhões de reais entregues de graça no bolso, no bolsinho dos bilionários, milionários, muito ricos e ricos brasileiros que detêm os títulos da dívida pública. Olha a ordem de grandeza. Quanto vai custar a reconstrução do Rio Grande do Sul? 100 bilhões? 200 bilhões? Não chega nem a ser metade. 300 bilhões? Não é metade. Horizonte de anos de reconstrução. Pois é, né? Não é nem metade do que foi pago o ano passado. Agora, tem uma outra questão. O presidente Lula enterra esse ajuste fiscal, pelo amor de Deus, para o bem do país, do seu governo e da esquerda brasileira. Ontem à noite, conversando com a cientista climática Luciana Gatti, está aqui com a gente todo dia, semana que vem volta aqui, ela falou: Mauro, não adianta imaginar que isso que aconteceu no Rio Grande do Sul é o novo normal. Ainda não é. É apenas o começo de algo que vai ser muito pior. Vai ter. Então, eu mostrei ontem aqui, Paulo. A gente olha os incêndios do Canadá em 2023, está rolando agora em 2024 de novo. Então, essa coisa do Rio Grande do Sul aconteceu em setembro, acontece agora. Quem é que disse que não vai acontecer ano que vem? E ainda pior. Olha, não só no Rio Grande do Sul, porque a contraparte do Rio Grande do Sul, por exemplo, é a seca nos rios caudalosos da Amazônia, não é isso? É isso. Né? As altas temperaturas, nós mostramos aqui as capitais. Gente, várias capitais brasileiras, a gente mostrou mais cedo aqui, com 8 graus de temperatura acima do padrão para o mês de maio. Nós vamos cozinhar nas cidades brasileiras, especialmente nas metrópoles, as secas, as queimadas. Então, é evidente que nós vamos ter mais Rio Grandes do Sul nos próximos anos. Então, os 100, 200, 300 bilhões do lado do Rio Grande do Sul não é ainda o total do que vai ser necessário para fazer frente às tragédias climáticas
que teremos pela frente. Então, essa é a primeira questão. A segunda, Paulo, é a seguinte. Queria virar a página para continuar ainda no tema do austericídio, mas olhando para o tema do Copom. A gente conversou aqui semana passada e você falou, não tem grande diferença entre reduzir 0,5% a taxa de juros ou reduzir 0,25%. Né? E tudo bem se tiver uma divergência lá entre eles, isso não é uma divergência essencial. Então, o que aconteceu na reunião do Copom semana passada foi que a bancada do RCN, Roberto Campos Neto, majoritária, por 5 votos, deu 5 votos para reduzir ainda mais o ritmo da queda da taxa de juros para 0,25%. A bancada haddadista, 4 integrantes, votou em meio. E aí foi um fuzuê no chamado mercado financeiro, na Faria Lima. O Banco Central está virando petista, racha na diretoria. Um negócio assim, você falou, gente, não tem nenhuma relevância. Aí, o Haddad, aí saiu ontem a ata, porque na semana passada tinha saído o documento que sai todo dia, que é um relatório mais sucinto, que registrava essa diferença entre o meio e o 0,25, 5-4. Ontem saiu a ata bem mais detalhada. É o que acontece toda a reunião do Copom. Sai a ata na semana seguinte. E a ata mostra o seguinte, mostra que o Paulo Crias tinha razão. Em que pese a diferença entre 0,25 e 0,50, estão os 9 unidos em torno de uma visão neoliberal da economia. Então tem um trechinho que eu separei da ata aqui para ler, o ponto 19, que diz, dá lá na ata, está registrado que tantos votaram 0,25 por tais motivos, 0,50. Por sinal, os motivos para votar no 0,25 e no 0,50 são muito parecidos, inclusive. Né? Mas diz assim, todos os membros concordam que a adoção de uma política monetária mais contracionista, isso quer dizer taxa de juros alta, altíssima, mais cautelosa, e sem indicações futuras sobre os próximos movimentos, ou seja, dessa vez o Banco Central não sinalizou que vai continuar derrubando a taxa de juros, mostrava-se mais apropriada diante do cenário global incerto e do cenário doméstico marcado por resiliência na atividade e expectativas ancoradas. Eles estão contando uma falácia, uma fake news, de que há uma expectativa de aumento da inflação do país, o que é um absurdo, né? Disso que eles estão falando. Estão contando essa fake news para justificar de que não tem previsão, de que talvez não pare completamente, não é nem 0,25, né, que o próximo pode ser 0. Ressaltaram, ademais, portanto, todos os integrantes do Copom, os 9, por consenso, que a política monetária deve se manter contracionista e a taxa de juros terminal será aquela que consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas de inflação em torno da meta. Por fim, todos corroboraram o entendimento de que a extensão e adequação de ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta, e aí falam lá do ajuste fiscal, que tem que ser ajuste fiscal, que tem que ser reajuste zero. E aí o Haddad, nosso ministro da Economia, ministro da Fazenda, o Haddad deu uma entrevista para o Valor ontem, na qual ele diz o seguinte, olha, essa ata mostra que a desconfiança sobre os diretores indicados pelo governo se dissipou. Ou seja, mercado, pode confiar nos que eu indiquei, porque eles são todos alinhados com a Faria Lima. Basicamente isso. Destrincha essa história para nós, Paulo. Bom, então, eu acho que tem duas leituras, né, Mauro, que a gente pode fazer. Quer dizer, a leitura simbólica, a leitura do que está escrito nos textos, no comunicado que sai no dia, na ata que saiu ontem, e uma avaliação que a gente faça do que efetivamente as coisas representam, né? Quer dizer, eu também li detalhadamente a ata, né? E, para começar, quer dizer, eu contei aqui. O termo inflação, ele aparece 55 vezes na ata. Nossa. E que é uma ata mais enxuta, né? Normalmente ela é mais longa. O termo emprego aparece 5 vezes na ata. Quer dizer, então, isso já demonstra o viés de preocupação
que está por trás da forma como o Banco Central e o Copom, lembrar, são os diretores do Banco Central que se reúnem a cada 45 dias, trocam de boné e passam a ser denominados por 48 horas como integrantes do Comitê de Política Monetária. E o que acontece? Quer dizer, o mandato do Banco Central aqui no Brasil, e depois que eles fizeram aquela lei da independência, que é essa excrescência que você tem já quase na metade do mandato do presidente eleito, legitimado pela maioria, pelas urnas, você tem 5 bolsonaristas que dão a maioria do comitê. Isso é um absurdo, né? Mas, enfim, essa mesma lei, ela introduziu, porque ela se inspirou no modelo norte-americano, esses caras adoram, né, os Estados Unidos, e uma coisa boa, ela introduziu o quê? Que o Banco Central tem 2 mandatos. Ele tem que olhar para a inflação, né, e ele tem que olhar também para o nível de atividade, para o emprego. E a gente vê que esse povo que está sentado lá na diretoria do banco não tem nenhuma preocupação com o emprego, com a condição dos trabalhadores, com o mundo. Não, a preocupação deles é com o povo da finança, o grande capital financeiro e, portanto, com a questão da inflação. Se tem problema de inflação, a gente aumenta a taxa de juros. Se tem problema com o emprego, é bom, aí a gente deixa as livres forças da oferta e da demanda atuarem. Então, esse é um ponto, quer dizer, preocupação completa com a inflação, e que é uma não preocupação, porque a inflação não é uma questão colocada, ela está sob controle, né? E, inclusive, deveria ter sido reduzida a meta lá para trás para ter mais liberdade de política monetária, e o Haddad se recusou a fazer isso, mas, enfim, mas está tudo sob controle. Mas eles ficam alertando. Um segundo ponto, quer dizer, você levantou esse item 19, mas eu queria chamar a atenção também para a última frase do item 13. De novo, ele fala da inflação, etc. Ele diz: ao fim, concluiu-se unanimemente, por unanimidade dos 9, pela necessidade de uma política monetária mais contracionista e mais cautelosa. Então, repete aquilo que você já tinha falado no 19, mas dizendo, olha, a coisa do 0,25 e do 0,50, não se preocupem, porque o diagnóstico está consolidado e, por unanimidade, o comitê acha que tem que manter uma política de juros elevada, contracionista, para impedir a retomada do crescimento e a retomada do emprego. Se o Lula lesse essa ata, ele ia dizer, pô, mas isso é totalmente contra o que eu estou propondo para o meu governo, para o meu país, né? Alguém precisa avisar ele que a coisa está indo no caminho contrário. E aí você me pergunta por quê, né? Quer dizer, não, obviamente, o Haddad tem que dizer, não é esse o ponto. A questão é a seguinte, vamos chegar em dezembro do ano que vem, tá certo? Dezembro de 2024. O Lula vai ter a possibilidade de indicar o presidente do banco, porque o mandato do Roberto Campos Neto, que já foi prorrogado, acaba. Quem vai ser o presidente? Tem várias especulações nesse ponto, mas, em tese, você vai passar a ter na diretoria do banco e no Copom uma maioria que estaria alinhada com os desejos de um presidente que promete crescimento e retomada do desenvolvimento. Pelo que está dito por aí, não vai mudar muito, né? Quer dizer, vai ficar naquele rame-rame, 0,25, 0,50, mas aquilo que o país precisa, que é uma mudança de patamar, Mauro, quer dizer, não é se é 10,25, 10,75, não, tem que baixar muito, tem que vir para 8%, 7%, tá certo? Essa Selic, para que o país possa caminhar efetivamente no sentido do desenvolvimento econômico, da aceleração do crescimento. Você diz, tá bom, então talvez seja muito exagerado, tá bom, que não seja baixar tanto, mas uma coisa é fundamental, quer dizer, o Ministério da Fazenda tem que chamar no seu gabinete as direções do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco da Amazônia, do Banco do Nordeste, porque são bancos comerciais, né? Tem contas com pessoas físicas, com empresas. O BNDES já é diferente porque trabalha só nos projetos e tem taxas de juros diferenciadas. Mas dizer para esses bancos, olha, acabou a farra dos spreads.
A gente não tem que mais pautar o nosso comportamento pelo que cobra Bradesco, Itaú, Santander e o oligopólio da banca privada, não. Banco do Brasil e Caixa Econômica e os bancos públicos não tem que dar lucro extraordinário para distribuir na forma de dividendo para os acionistas privados, não. Ou devolver para o Tesouro Nacional, tá certo? Como é o sonho, né, do Haddad para melhorar a conta dos primários. Não. Banco público tem que prestar serviço público. Não é que vai jogar dinheiro fora, ninguém está falando nisso. Mas para que vai cobrar 450% no cartão de crédito, como cobra o banco privado? Para que vai cobrar 40%, 50% de spread sobre as operações, como cobra o banco privado? Não. Ele pode baixar radicalmente, e eu proponho aqui, olha, que os bancos públicos brasileiros cobrem o spread cobrado pelos bancos privados no mercado norte-americano ou no mercado europeu, né? Os chamados, né, spreads civilizados, que eles gostam de chamar. Tá bom, então vamos cobrar aqui. Vai ser aquela chiadeira da banca privada, mas é isso. Tem uma função social do banco, seja público ou não, que tem que ser retomada. E o Banco Central, como órgão regulador e regulamentador, tem que estar de olho e fazer a sua função de agência reguladora, defender o interesse da maioria contra, né, um bando de bancos que você conta na palma da mão, no número dos dedos, tá certo? Fazendo uma verdadeira expoliação da nossa sociedade, tá certo? Paulo, é isso aí. É isso aí. Nós vamos, tema para a gente. Vai atravessar o nosso ano. Essas temáticas vão atravessar. Queria encerrar, Paulo, com uma questão. Não sei se você já está em condição de fazer um comentário mais global, mais fechado sobre o assunto, mas não dá para encerrar sem falar sobre a saída do Prates. Esse é um tema macroeconômico do país, né? O Prates foi derrubado da presidência da Petrobras. Eu contei aqui os bastidores, foi uma reunião bem tensa entre ele, o presidente Lula, o ministro das Minas e Energia, né, o delegado de Polícia Civil, Alexandre Silveira, e o Rui Costa, o ex-governador da Bahia, e tá aí, ele está fora do governo, ele está fora da Petrobras. A pessoa que irá substituí-lo, que inclusive o nome dela já tinha sido cogitado para a presidência da Petrobras lá atrás, durante a transição, né, é a Magda Chambriardi. A Magda Chambriardi foi da ANP, ela é uma defensora da presença das empresas privadas na exploração de petróleo, é uma grande defensora dos leilões. Ela defende que se espetem buracos para explorar petróleo em toda a costa brasileira, inclusive na margem equatorial, lá na foz do Amazonas. Ela tem, então, uma visão privatista em relação à questão do petróleo, e ela é, como se diz na linguagem, petroleira. Ela não é uma presidenta para vir fazer, de fato, a transformação da Petrobras numa empresa de energia, né? E não numa empresa petroleira. Há gente que diz que foi mais uma vitória do Centrão, né? Ela hoje ocupa o lugar, eu falei aqui, muito sintomático, a diretora fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Se eu falei da composição da direita, extrema-direita da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, imagina como é que é na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Você já tem um parecer em relação a essa mudança, Paulo? Não, eu ainda estou preparando aqui o meu parecer, mas essa é a dificuldade da gente analisar, né? Quer dizer, mudanças tão significativas a quente, né? A coisa aconteceu na noite de ontem, mas veja, eu talvez tenha alguma nuance, vamos dizer assim, com relação às avaliações que estão começando a ser lançadas a respeito da indicação da Magda, tá certo? Eu acho que o primeiro aspecto é o seguinte, é identificar as razões e uma avaliação da saída do Jean Paul Prates, né?
O Jean Paul Prats, apesar de ser um cara, né, do PT, era senador pela legenda, aquela coisa toda, ele nunca foi do campo, vamos dizer, do setor público do petróleo. Pelo contrário, quer dizer, ele sempre atuou como um lobista das empresas privadas da área petrolífera, né? Quer dizer, e à frente da Petrobras, ao contrário das expectativas que o Lula provavelmente nutria, ele defendeu posições completamente contrárias a qualquer perspectiva de recuperação do papel da empresa no campo petrolífero e defendia, quer dizer, medidas que iam muito mais no sentido de uma certa manutenção, vamos dizer assim, daquele espírito, né, da paridade de preço-importação, que foi o grande crime, né, cometido pelo Pedro Parente na época do Temer, justamente, quando começou a tentativa de liquidação da Petrobras, do que qualquer outra coisa. É óbvio que na disputa política a coisa fica muito complicada, porque você tinha uma disputa do Jean Paul Prats com relação ao ministro da sua área, né, que é o ministro da Minas e Energia, que é, como se diz, um delegado, que é um cara do centrão, que é um cara politicamente conservador, mas que naquele momento, quer dizer, acabou jogando um pouco do campo progressista, desenvolvimentista, por exemplo, no debate dos dividendos, etc. Na polêmica com o Rui Costa, a mesma coisa, quer dizer, o Rui Costa a gente sabe, né, apesar de ser governador do PT, ter sido governador do PT, aquela coisa, está com uma gestão também bastante conservadora à frente da Casa Civil. Quando aparece a possibilidade da substituição do João Paulo Prats num governo do Lula, quer dizer, a gente imagina que seja alguma coisa para mudar, né? Quer dizer, não seja a ideia do mais do mesmo. Houve uma tentativa, você se lembra, quem está nos assistindo também, lá um mês e pouco atrás, quando a crise eclodiu, veio à tona o nome do Mercadante, né? Quer dizer, o Aloysio Mercadante, que também é um economista ligado ao PT, etc., que está ocupando a presidência do BNDES para ser um possível substituto. A coisa baixou, não, reações do mercado, aquela coisa, acalmou, não se falou mais. Agora, de repente, vem o nome da Magda. Mas veja, a Magda, ela tem um histórico, ela foi funcionária da Petrobras durante 22 anos. Ela foi indicada pela presidente Dilma para ser a diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo. Então, eventualmente, quer dizer, pode ser, pela sua própria história, quer dizer, que ela tenha a possibilidade de recuperar o protagonismo da Petrobras, aquela coisa toda. Seria, né, um sinal positivo do ponto de vista do desenvolvimentismo, né, de recolocar a Petrobras. Só que aí tem um outro problema, eu só estou trazendo problemas, não estou trazendo soluções, vocês me perdoem, mas a vida é dura e a realidade é complexa, né? Que é justamente a questão ambiental, né? Quer dizer, qual é o futuro da Petrobras nesse projeto de uma Petrobras pública e desenvolvimentista. E aí você vai ter uma contradição que é fundamental, né? Quer dizer, alguém que chegue para recuperar o papel da Petrobras vai tentar, de alguma maneira, recuperar o papel histórico, que é uma empresa, como você diz, de perfurar poço e procurar petróleo. A questão é saber, quer dizer, a Petrobras vai fazer só isso ou ela vai estar aberta para incorporar, quer dizer, essa agenda da sustentabilidade, a agenda da preocupação ambiental e se transformar numa empresa de energia no sentido amplo da palavra e não apenas numa empresa de petróleo, que seja da exploração do petróleo, que seja do refino do petróleo e de oferecer, então, gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e querosene de avião para a sociedade brasileira. Esse é um dilema, né, Mauro? A gente não vai conseguir resolver esse da noite para o dia, mas seria importante, quer dizer, que assim que a mudança fosse efetuada, quer dizer, você apontasse para um processo de redefinição das prioridades da busca da fonte de energia. Então, simbolicamente, tem o quê?
a foz do Amazonas, né? Aquela região, quando o Amazonas entra para o Oceano Atlântico, ali na região da Ilha do Marajó, da Guiana, etc. A gente vai aumentar o esforço de extração ali, porque você falou, e todo mundo que é especialista aponta, quer dizer, um poço que se inicie hoje, ele vai começar a jorrar petróleo a preços competitivos comercialmente daqui a 15, 20 anos. E será que é isso que a gente pretende? Tá certo? Quer dizer, como solução para a questão da energia do Brasil? Eu acho que não é o caminho. Mas veja, então, eu acho que tem duas coisas. Quer dizer, eu acho que a gente tem que apostar, né, e parabenizar, vamos dizer, que a substituição seja no caminho positivo, do ponto de vista de abandonar uma orientação privatista, que atendia basicamente aos interesses das petroleiras privadas, mas também não se contentar que isso seja só uma questão de substituição do agente público, privado por um agente público. Não. Esse agente público tem que apresentar também um programa onde, paulatinamente, você vai ter uma substituição, tá certo, da matriz energética, como é que se diz, dos fósseis no Brasil, né? Não é fácil, eu não quero estar na pele do Lula, né, porque é um equilíbrio difícil de conquistar, principalmente no dia seguinte, né, Mauro? A coisa foi ontem. Então, vamos esperar a acomodação para ver como a coisa se... Esse assunto evidente não é um assunto que foi resolvido ontem. Né? Lula convidou a Magda para o posto faz um mês. Né? Foi em abril, meados de abril, que ele chamou a Magda para o lugar do Prats. E a coisa, então, está sendo articulada e cozinhada desde então. Então, vamos ver como a coisa vai rolar daqui para frente, quais são os compromissos. Um dos que foi consultado sobre o nome dela foi o ex-presidente da Petrobras, muito prestigiado dentro do PT, o Sérgio Gabrielli, que deu sinal verde para a indicação dela. Vamos ver qual vai ser o programa de governo da nova presidenta da Petrobras daqui para frente. Valeu. Paulo Clias, obrigado mais uma vez, viu? Eu que te agradeço, estou adorando o novo formato do programa, né? E boa sorte para vocês aí, para todo mundo que está nos assistindo. Abração. Valeu. Um abração. Até mais. Até a próxima vez.